Livro dos Espíritos, livro 2º, capítulo 7, Faculdades Morais e Intelectuais, a partir da pergunta 361. Aqui nesse capítulo, nós vamos conversar, o título já é bem sugestivo a nós, sobre as faculdades morais e intelectuais que nós viemos desenvolver. Nós, para estudarmos esse capítulo, precisamos recapitular, né, para quem já fez o estudo, ou então colocar em mente agora para quem ainda não conhece, a seguinte frase: nós desenvolvemos moralmente e intelectualmente. E nós desenvolvemos dessa forma na Terra e desenvolvemos dessa forma no mundo espiritual. Desculpa, gente. A qualidade moral, nós, de uma certa forma, quando nós reencarnamos, é ela que a gente quer mais de perto, sabe? Porque as qualidades morais nós vamos passar diante de determinadas oportunidades, ou seja, diante, muitas das vezes, de determinados problemas. E são nessas oportunidades que a gente vai ter o crescimento no sentido de deixar de lado o egoísmo, de conseguir ser um pouco mais humilde, de conseguir ser menos soberbo, de fazer menos julgamento ao outro. Fato é que nós também viemos buscar conhecimento intelectual. Mas o crescimento intelectual, vamos dizer assim, embora ele também se faz muito complexo, mas o moral tende a ser um conhecimento mais difícil de se adquirir, porque são chagas abertas em nós. E essas chagas estão sendo abertas há muitos e muitos e muitos séculos. Por que a Terra se encontra hoje dessa maneira? Nós e a Terra estamos, de uma certa forma, em convalescência, nos recuperando, tentando nos recuperar. Porque o ser humano que aqui habita está doente e, de uma certa forma, deixou o lugar também adoecido. Então, por isso que a gente está vendo tanta coisa acontecer, né? Essa terra regenerada está jogando para fora a caminhada, a regeneração, né? Até que se chegue lá, vai jogando para fora tudo que é ruim, tudo que não presta. E são coisas que nós mesmos, seres que passaram por aqui, é que deixou a Terra dessa forma, né? E nós também, né? Nós fomos cultivando em nós esse ambiente. Eu acho que o mais correto é isso, né? Porque a Terra, ela está aí. Da mesma forma que foi criada, talvez não, deteriorada por aqueles espíritos que vieram, que estiveram aqui na carne, assim como nós estamos hoje, mas que danificou a nossa casa de alguma forma, né? Então, para que ela se restabeleça, para que a gente faça uma reforma, né? Precisa o quê? Bagunçar. E essa bagunça está com nós aqui dentro. É como fazer obra dentro de casa e a gente não ter para onde ir e precisarmos ficar na obra. É uma bagunça geral, né? Mas para consertar é preciso atrapalhar. Então vamos lá. Na pergunta 361, Allan Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: de onde vem para o homem as suas qualidades morais boas ou más? Nós somos espíritos encarnados. Cada um de nós possui qualidades. Uns têm qualidades boas, outros qualidades más. Melhor explicando, todos nós temos ambas as qualidades, mas
Tem uns que tendem mais para um lado e outros inclinam mais para o outro lado, né? Então ele pergunta de onde vêm essas qualidades morais, né? Dos homens bons ou más. E os espíritos respondem o seguinte: são as do espírito que está nele encarnado. Quanto mais puro é esse espírito, mais o homem é propenso ao bem. Então, se nós estamos numa linha de evolução, cada vez que nós damos um passo rumo à perfeição, nós temos a nossa vida, que é uma linha da eternidade. Ora encarnado, ora desencarnado. E a gente está continuando a caminhar, né? Só que o que acontece? À medida que nós vamos nos aperfeiçoando, nós vamos nos depurando, filtrando, nós vamos aprendendo a ser um pouco melhores, né? Então é isso que ele está dizendo, que quanto mais puro é o espírito, quanto mais próximo, apesar de estarmos ainda muito longe, né? Quanto mais próximos, quanto mais a gente avança nessa linha da eternidade rumo à classe dos espíritos puros, nós somos mais propensos ao bem e vamos deixando essa questão da maldade um pouquinho de lado. Pergunta 361A. Parece resultar daí que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito e o homem vicioso a de um mau espírito. Um homem de bem é resultado de um bom espírito e o homem vicioso é resultado de um mau espírito? O espírito responde o seguinte: sim, mas dize antes que é um espírito imperfeito, pois de outra forma se poderia crer nos espíritos sempre maus, a que chamais demônios. Demônios não existem, né, gente? O que existem são espíritos que têm uma inclinação maior à maldade, mas que é transitório. Uma hora eles vão sair dessa condição, ainda que demore séculos. Certo que outros virão no lugar. Mas não existe uma figura que vai ficar ali de eterno, com aquele garfo cutucando, jogando no fogo, né? Isso é uma figura alegórica que não existe. Existem espíritos com mais inclinação ao mal. E ele fala o seguinte: olha, não é essa questão que um bom espírito é um homem de bem e um vicioso é um homem de mal. Ele fala o seguinte: é mais ou menos isso, mas a gente diz que ele é imperfeito. Por quê? Porque ele ainda precisa se desenvolver. Todos nós vamos desenvolver um dia, ainda que demore, mas nós vamos chegar lá, né? Então, é um espírito, não é? O homem de bem é a encarnação de um bom espírito, mas lembrando que se ele ainda não chegou na classe dos espíritos puros, ele ainda carrega com ele imperfeição. Perfeição essa que demanda o quê? Aprimorar, depurar e então crescer, né, espiritualmente como indivíduo. Pergunta 362. Qual o caráter dos indivíduos em que se encarnam os espíritos brejeiros e levianos? Qual o caráter dos indivíduos, dos espíritos que encarnam, né? Aqueles espíritos que são que eles têm uma certa malícia com eles, são insensatos, né? Qual que é o caráter desses indivíduos? Olha a resposta. São estouvados, espertos e algumas vezes seres malfazejos, né? Então, aquele que carrega com ele uma leviandade ou uma insensatez, nós vamos enquadrá-lo do que os espíritos acabou de dizer lá em cima. Eles são espíritos imperfeitos, com uma inclinação maior à maldade.
Pergunta 363. Os espíritos têm paixões estranhas à humanidade? Resposta: não. Se assim fosse, vós também as teríeis. Nós temos paixões adversas, vontades adversas daquelas que não estão na humanidade, que não estão na Terra? Não. Tudo engloba aonde nós estamos inseridos, né? Da mesma forma é com a gente encarnado, da mesma forma com os desencarnados também. Pergunta 364. É o mesmo Espírito que dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência? É o mesmo Espírito que se desenvolve em si qualidades morais e as qualidades intelectuais? Seguramente que é o mesmo, e na razão do grau a que tenha chegado. O homem não tem em si dois espíritos. Que coisa essa tosse, hein, menino? Que saco. Então, olha lá. É o mesmo espírito que dá qualidades intelectuais e morais? Sim, a vida continua, nós somos criados lá no início, como mônada. Passamos pelo princípio inteligente, chegamos até onde nós estamos hoje. A evolução é única, é nossa, nós somos seres únicos e indivisíveis. Então a vida foi avançando e foi evoluindo. Ora aqui na Terra encarnados, ora mundo espiritual desencarnados. Mas as qualidades morais e intelectuais, nossa, de um único espírito. Não existe dois espíritos habitando o mesmo corpo, duas mentes habitando o mesmo corpo, né? Porque os homens mais inteligentes que revelam um espírito superior neles encarnados são, às vezes, ao mesmo tempo, profundamente viciosos? A grosso modo, ele está querendo dizer o seguinte: por que um homem tão desenvolvido intelectualmente, por outro lado, moralmente, ele é vicioso, ou seja, necessita ainda de um desenvolvimento maior? Nossa, tão inteligente nisso, mas em certas atitudes, principalmente morais, deixa a desejar. Que isso? Olha a resposta dos espíritos. É que o espírito encarnado não é bastante puro, e o homem cede à influência de outros espíritos ainda piores. O espírito progride numa marcha ascendente insensível, mas o progresso não se realiza simultaneamente em todos os sentidos. Num período ele pode avançar em ciência, em um outro ele pode avançar em moralidade. Então, nós todos somos o quê? Imperfeitos. Nós ainda somos espíritos errantes. Então, nós não somos completos. Por isso existe em nós essa lacuna. Ora, eu vou ter um desenvolvimento intelectual maior, mas o meu moral está precisando de atenção. Ora, eu desenvolvo o meu conhecimento moral, mas o meu intelectual precisa de atenção. E nós precisamos dos dois. Nós precisamos nos desenvolver intelectualmente e moralmente. Essa é a nossa marcha constante no caminho da evolução. E agora vocês vão entender um pouquinho melhor com o exemplo que eu vou dar. Às vezes você senta para conversar com uma pessoa mais velha, mas é mais velha mesmo, 80, 85, mais velha do que a gente, né? Ou até mais, porque tem umas bem lúcidas, né? Mas são de uma sabedoria humana de vida enorme. Mas o desenvolvimento intelectual demanda atenção, talvez por não ter tido oportunidades. Grande maioria é isso, né? Então, tem pessoas que não sabem assinar o nome, tem pessoas que não sabem fazer uma conta complexa. Olha aí o intelectual, né, pedindo aí atenção. Mas, como lição de vida,
como viver, como ser humano. A arte de fechar as chagas, eles estão muito mais avançados do que a gente. Hoje em dia, a nossa geração, o que a gente mais vê hoje, infelizmente, ou felizmente, porque também precisa desenvolver essa área. Nós vemos pessoas mais avançadas intelectualmente, mas que não estão sabendo viver, né? Não estão sabendo perdoar quando precisa perdoar, não está sabendo estar, se posicionar com sabedoria diante da vida. E essas pessoas, e a gente pode se incluir nisso, nesse meio, olha aí, a moral nos pedindo atenção. Principalmente aqueles que estão na marcha do materialismo. Olha o desenvolvimento moral nos pedindo atenção. Então, nem sempre nós vamos estar completos em tudo, porque nós somos errantes. Quanto mais a gente vai avançando, a gente vai se depurando, purificando, mas isso é uma marcha lenta, às vezes até insensível, a gente não consegue nem perceber. Por isso nós vamos reencarnar tantas vezes quando for necessário, e por isso que uma vida só não é o suficiente para a gente poder aprender tudo que a gente precisa aprender e sanar tudo que a gente precisa sanar. Pergunta 366. Que pensar da opinião segundo a qual as diferentes faculdades intelectuais e morais do homem seriam o produto de outros tantos espíritos diversos nele encarnados, tendo cada qual uma aptidão especial? O que pensar da opinião daqueles que acham, né, que as diferentes faculdades que a gente tem, que a gente adquire, seja elas morais ou intelectuais, sejam fruto ou produto de um monte de espíritos que foram encarnados, né? Cada qual tendo uma aptidão que se uniu e formou um só. O que dizer dessa opinião? Refletindo-se a respeito, reconhece-se que é absurda. Por quê? Porque nós sabemos que o espírito é único e indivisível. Então, não tem essa que nós somos encarnações de vários espíritos, a junção de várias faculdades. Nós somos únicos, somos nós mesmos. Quando nós desencarnarmos, nós vamos continuar da mesma forma, tanto na aparência física, muito similar, quanto em desenvolvimento e em equilíbrio moral e intelectual, né? Então, eles falam que é absurdo, né? Pensar dessa forma. Espírito deve ter todas as aptidões. Para poder progredir, necessita de uma vontade única. Se o homem fosse um amálgama, né? Fosse a junção de um só, fosse a junção de vários espíritos, de vários elementos, essa vontade não existiria. E ele não teria individualidade, pois na sua morte, todos esses espíritos seriam como um bando de pássaros escapos da gaiola. O homem se queixa muitas vezes de não compreender algumas coisas, mas é curioso ver-se como ele multiplica as dificuldades. Quando tem em mãos uma explicação muito simples e natural, isso é ainda tomar o efeito pela causa, fazer com o homem o que os pagãos faziam com Deus. Eles criam em tantos deuses quanto os fenômenos do universo, mas mesmo entre eles as pessoas sensatas não viam esses fenômenos, mas os que efeito tendo por causa um Deus único. Então, está dizendo o seguinte, que dizer isso, que nós somos a junção de vários espíritos, é tão absurdo como lá naquela época, né? Lá muito antigamente, quando o homem achava que a existência de vários deuses fazia-se, né? A junção de vários deuses era um Deus, quando Deus é um só, ele é único. Ele continua aí, essa energia suprema continua aí.
Nós somos criados a partir dela e ele também é único. Não existe vários deuses. Existe uma energia que tudo governa e que coloca cada coisa no seu lugar no tempo certo. Existe em nós um espírito que está em constante evolução, passando desde o reino mineral, evoluindo para o vegetal, evoluindo para o animal e evoluindo para o hominal, e tem aqueles que já se encontram nas classes angelicais, para onde nós todos queremos seguir um dia. Que nós possamos ter coragem e força para enfrentar, para aprender, mas que, sobretudo, tentar nos equilibrar. Aprender um pouquinho de cada coisa. E que nós possamos ter em mente que nós vamos precisar voltar tantas vezes quando for necessário. Nós vamos poder desenvolver algumas coisas no mundo espiritual? Com certeza. Com certeza, lá nós daremos um avanço muito grande, mas vai chegar uma hora que nós vamos precisar, para que o nosso avanço seja eficaz, nós vamos precisar estar na carne novamente, em algum lugar desse nosso universo. Alguma dúvida, gente?